A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, que representa entidades em todo o território nacional, fundada em 1982, fez o lançamento no dia 5 de agosto deste ano de um documentário inédito que aborda os bastidores da criação da educação superior particular no Brasil. Com essa distinta e merecida homenagem, a ABMES fez e ainda continuará fazendo um resgate histórico da educação superior privada brasileira em uma série com grandes educadores, nas vozes de pioneiros como Antônio Carbonari, Getúlio Américo, Paulo Cardim, Pedro Chaves e o Wilson Matos. O filme revive o cenário político da época, as barreiras vencidas e os sonhos que construíram o presente, momentos de celebrações, fontes de inspirações e um lembrete poderoso de que, para inovar, há necessidade de honrar a história. Trechos da série Grandes Educadores, com a participação do professor Wilson Matos, é o que você confere agora. Eu venho de uma família muito simples, meus pais eram trabalhadores rurais aqui na região, mas eu tenho um pai que sempre sonhou em estudar os filhos. Ele é um homem de 2 anos de escola, ele vinha na cidade comprar as coisas que faltavam, a gente não produzia na roça, e levava jornais e livros para casa. Meu pai, com esse limite de conhecimento, mas ele tinha uma biblioteca em casa. Fui fazer o primeiro ano primário, não muito distante daqui, onde terminava a cidade, e coincidentemente, onde eu comecei a instituição, o primeiro lote era um depósito de resíduos sólidos da cidade. Isso durante a década de 50, 60 até 72. Depois ficou aqui parado, abandonado, e aqui eu vinha catar umas garrafas e vender na cidade. Isso foi durante o primeiro ano, depois mudamos para outra região da cidade, fui fazer outras coisas, vender jornais, essas coisas, né? Eu cheguei a sonhar em fazer medicina, mas é um sonho para uma família pobre, mas quando eu terminei o ensino médio, eu casei. Aí que eu fui fazer faculdade. E a minha esposa também. Nós dois tínhamos terminado o ensino médio. Eu comecei a fazer, fiz matemática. Comecei numa cidade aqui próximo, Maringá, também estava começando o ensino superior na época, uma cidade a 30 quilômetros. Eu saía da retificadora, ia para a rodoviária, pegava o ônibus. Meu meio de transporte naquela época era uma bicicleta ainda e já casado. Mas meu sonho era terminar um curso superior numa instituição de renome, para dar um salto a mais. E consegui a transferência para a Federal de Santa Catarina quando eu passei para o 3º ano. As duras penas fui para lá, sem ter emprego certo, sem ter casa arrumada, para ter a mudança no caminhão, eu e a mulher na cabine, e fomos embora. Aí eu consegui pegar um serviço de entregas de encomendas de uma empresa de ônibus aqui de Maringá, que trazia de São Paulo e Curitiba. Uma Kombi, para entregar encomendas. Dentro de pouco tempo, essa empresa me deu todas as cidades do norte do Paraná para colocar veículos e entregar encomendas para eles. Um ano depois, estava já ganhando um dinheirinho bom com essa frota, e aí eu falei, eu tenho um cliente só, preciso arrumar mais. Eu tinha carro que ia toda noite para Curitiba, um de lá para cá, outro daqui para lá. Não é? Eu cheguei a rodar mais de 1 milhão de quilômetros por mês. Também entreguei lista telefônica para Telepar, 1 milhão de catálogos, durante 8 anos, de casa em casa no Paraná inteiro. Aí eu olhei e falei, um negócio fantástico tudo que eu fazia. Mas era só papéis. E quando eu vi o fax, me surgiu a ideia, eu preciso buscar outra atividade, né? Porque essa vai acabar. De fato, durou 10 anos mais só, depois do fax, né? E meus filhos ficando adolescentes, Maringá não tinha uma segunda opção, só tinha uma universidade, tem até hoje a universidade, hoje grande, mas naquela época pequena, a Universidade Estadual de Maringá, e eu falei, e agora? Quando meus filhos, se não passarem ali, vão ter que ir embora. Eu, muito família e tal, eu falei, por que não abre uma instituição de ensino superior aqui em Maringá? Todos diziam, é muito difícil. Eu falei, mas é possível. Se alguém abriu, eu posso abrir. Eu não sei mais que ninguém, mas também eu tenho que buscar os meios. Se alguém achou esse caminho, é possível. Se é possível, nós vamos atrás. Nunca parei de dar aula, porque eu sempre gostei de ensinar. Fiquei com pouca atividade na área da educação e fiquei com esses negócios crescendo. Ao mesmo tempo, abri uma construtora aqui na cidade. Eu vi que condomínios verticais estava dando um bom resultado. Eu entrei num prédio para ser condômino. Quando eu vi os resultados, eu abri uma construtora. Fiz 8 prédios.
Então, quando eu sonhei essa universidade, sonhei abrir 2 cursos, que era o que era permitido na época, né? Eu trouxe para cá o professor de matemática, eu trouxe para cá o construtor e experiente em logística, que eram os malotes, né? Isso me criou uma certa facilidade na condução dos projetos. Em 1986, organizei o primeiro estatuto. Não era contrato social, era uma associação sem fins lucrativos, não podia ser de uma pessoa só. Chamei mais 3 pessoas para se associar comigo, montamos o primeiro projeto e 2 cursos. Só podia pedir 2 cursos, era o que permitia a legislação. Pedi administração e tecnologia em processamento de dados. Naquela época, a decisão quase toda era do próprio Conselho Federal de Educação. Lá tinha uma secretaria que fazia análise se havia necessidade social daquele curso naquela cidade ou não. E 80% dos cursos eram arquivados porque aquela comissão lá de Brasília imaginavam que a minha cidade não precisava desses cursos. Qual cidade que não precisa de um curso? Todas precisam de todos os cursos. A educação tem que ser um direito básico da sociedade. Demorava 4, 5 anos para ter essa decisão. Aí aprovavam a chamada carta consulta. Aí autorizavam montar, pode fazer o predinho, pode alugar, tinha que fazer um depósito milionário para dizer tem garantia de implantação, e faz a instalação, aí nós vamos mandar uma comissão verificar se aprova mesmo ou não. Era um risco enorme, por isso era muito complexo, poucos se propunham a um negócio tão importante, mas de tão grande risco de fazer os investimentos e nem conseguir ter aprovado os seus cursos. Após anos de elaboração de projetos e idas e vindas a Brasília, e já com o terreno escolhido, um antigo depósito de resíduos sólidos, a construção teve início em ritmo acelerado. Em 1988, começaram a terraplanagem na parte mais elevada do terreno. O primeiro prédio foi erguido em 1989, com a construção adiantada. Ali passou a existir o prédio administrativo, com secretaria, recepção, laboratórios de informática e demais dependências. Mais 4 salas de aula começaram a ser erguidas aos fundos, juntamente, e a laje de cobertura da segunda etapa foi executada rapidamente, demonstrando, assim, o compromisso em entregar as instalações de acordo com o planejado. Como diz, a gente trocava muitas figurinhas ali, né? Um tinha relacionamento com um conselheiro, outro com o outro, indicava, apresentava, a gente ia nos encontros, alguns conselheiros tinham os seus institutos, a gente ia para os congressos que eles organizavam e tal, né? E era aquela sinergia enorme, aqueles sonhos que os dias de hoje parecia impossível, inimaginável. O primeiro passo para que haja um grande avanço na qualidade de ensino do Brasil é uma melhoria muito significativa na escola básica brasileira. Esse, para mim, é o maior gargalo da educação brasileira. Principalmente o ensino médio, ele vive um certo vazio. Ele tem teoria, não tem prática, e prepara o aluno para o Enem e para um vestibular. O Enem está aí, o vestibular hoje nós temos vagas para todos os alunos. E o ensino médio continua não cumprindo com seu papel. Segundo, seria um ensino médio profissionalizante, mas um profissionalizante efetivo, que o aluno aprenda a botar a mão na massa para valer. Porque nem todos têm sonhos de ser bacharéis, ou perfil de ser bacharéis. O que significa ser bacharel? É um intelectual, é um homem capaz de criar e inovar, é um conselheiro rei na visão mais histórica do nome. E será que o bacharelado brasileiro hoje está formando esse cidadão? E também ele acaba não sendo um técnico de excelência. Então, uma escola técnica média muito boa, ele viria para a universidade já com melhores condições e aí nós acrescentaríamos nele esta área da intelectualidade para ele resolver os problemas da caminhada dele profissional com mais facilidade. Então, aqui é a Praça do Conhecimento. Tem o nome do meu pai, está na placa ali, Praça do Conhecimento, Laudelino Pedro da Silva.
Essa praça realmente foi inspirada na vida do meu pai. Meu pai era um homem simples, 2 anos de escola, trabalhador rural, mas era um estudioso de livros, era professor na igreja, lá na zona rural, e ele sempre foi um apaixonado pelo conhecimento. E esses 4 pilares são os pilares históricos do conhecimento da humanidade. O primeiro é artes, o segundo é religião, o terceiro, ciência, e o quarto é filosofia. E lá estão as personalidades que mais representam esses 4 pilares. O primeiro é Leonardo da Vinci, que representa artes. O segundo é Jesus Cristo. Aqui é o coração da instituição. E ele está lá de braços abertos para o centro dessa universidade. Nós prezamos muito os princípios e os valores cristãos, né? A outra estátua é de Galileu Galilei, que é a ciência, e a filosofia é representada por Platão. Hoje, ao completar 35 anos, com a fusão da Unicesumar e Uniaselv, são aproximadamente 1 milhão de alunos que se beneficiam da qualidade do grupo Vitro Educação. O professor Wilson de Matos Silva, fundador da Unicesumar, marcou presença na solenidade que reconheceu 5 pioneiros neste resgate histórico da educação no país. Parabéns, Antônio Carbonari, Getúlio Américo, Paulo Cardim, Pedro Chaves e Wilson Matos, grandes educadores do ensino superior privado no Brasil.